Boa tarde, professor. Iniciando aqui a apresentação da minha pesquisa de mestrado. O tema é a inteligência artificial na gestão da manutenção de usinas fotovoltaicas. Otimização da eficiência através da análise em tempo real dos parâmetros de geração. Introdução. Os sistemas fotovoltaicos estão em evidência, né? Estão bastante utilizados e têm ganhado bastante relevância na matriz energética brasileira. Porém, a manutenção inadequada dessas usinas pode prejudicar a produção de energia, reduzindo a eficiência e, consequentemente, a oferta de energia e as receitas geradas nesses ativos. No Brasil, as grandes geradoras de energia fotovoltaica, que detêm múltiplas usinas espalhadas pelo país, enfrentam desafios na operação, devido à extensão territorial do Brasil e às diferenças climáticas e de irradiação solar em cada região. Então, a minha pesquisa propõe o uso de técnicas de inteligência computacional aplicada, inteligência artificial, para uma melhor previsão e controle da geração de energia, fazendo uma análise dos parâmetros de geração e assim identificando quando uma usina exige manutenções preventivas, como limpeza de módulos, roçagem dos terrenos, ou até manutenções corretivas, de modo que se consiga obter sempre a melhor eficiência, a produção mais próxima possível da plenitude. Como uma breve contextualização do cenário da energia solar fotovoltaica no Brasil, aqui eu mostro que o Brasil hoje é o sexto país no ranking mundial de produção de energia solar fotovoltaica, atrás de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia, e à frente de Austrália, Espanha, Itália e Coreia. E que nos últimos 3 anos, de 2022, 2023 e 2024, a energia solar fotovoltaica no Brasil praticamente triplicou, hoje passando de 41 gigawatts de potência instalada. Além disso, a participação da energia solar fotovoltaica na matriz energética brasileira hoje já é 18,2%, o que há 2, 3 anos atrás representava 5, 6%. Então, houve um incremento muito grande na contribuição da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. E a energia solar fotovoltaica, assim como todas as energias renováveis, trazem diversos benefícios, né? Aqui eu listo alguns, né, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, a melhoria da qualidade do ar, da saúde pública, promoção de fontes limpas e sustentáveis, a diversificação da matriz energética, a redução, consequentemente, a redução da dependência de combustíveis fósseis, geração de emprego e renda, promoção do desenvolvimento rural e local. Geralmente as usinas ficam em locais rurais, né? Acesso à energia também em áreas remotas, impulsionando o desenvolvimento tecnológico e incentivo à inovação. Quais os principais desafios hoje na gestão da manutenção de usinas fotovoltaicas? O principal desafio é a necessidade de um monitoramento constante da performance desses ativos, porque a gente observa que uma usina sem manutenção, rapidamente a produção cai. Aqui eu mostro um gráfico comparando a produção de um módulo limpo para um módulo sujo. Então você nota que apenas a limpeza já representa aproximadamente 10% de incremento da receita. Imagina você então uma grande usina que gera centenas de milhares de reais por mês. Você apenas a lavagem dos módulos já pode
causar um incremento nessa receita. Então, é uma atividade das mais básicas da cadeia de manutenção de usinas fotovoltaicas, que é a lavagem dos módulos e a roçagem dos terrenos. São as atividades mais simples e mais básicas, porém elas representam pelo menos 10% de incremento na receita. Então, aquilo que era visto como uma despesa, ter que lavar o módulo, ter que roçar o terreno, na verdade é um investimento, porque a usina com os módulos limpos e com o terreno bem roçado sempre vai gerar mais do que a usina com os módulos sujos. Então, a inteligência artificial, como é que ela funcionaria na otimização da geração solar? Ela já vem revolucionando a forma como se trabalha com grandes volumes de dados, né? A inteligência artificial já está mexendo com um grande volume de dados de uma maneira assim assustadora e também muito promissora, né? E na indústria da energia solar não é diferente. Ela já pode atuar na otimização da posição dos painéis, que ela vai fazendo uma leitura do ponto centro óptico da irradiação solar, ali do Sol, da luz solar, e vai ajustando a posição dos módulos de forma que ela sempre tenha a máxima captação de energia. Também pode atuar na previsão da geração, saber em determinado local as condições climáticas e as previsões climáticas para aquela região, então já pode dar uma estimativa precisa da produção. E isso contribui nos investidores que vão investir em construir uma usina naquela região, ou até em fazer upgrades, fazer mais investimentos numa usina já existente, ampliações, trocas de módulos por módulos mais potentes. Tudo com essa previsão mais precisa da geração, ela consegue te dar essa previsibilidade, né? Detecção de falhas é um ponto muito importante, porque fazendo a leitura dos parâmetros de geração, a gente consegue observar quando a corrente, por exemplo, ou a tensão em circuito aberto de um string, a tensão de operação de um string começa a cair, a corrente começa a cair, sem outro motivo aparente, assim, sem sombreamento, sem chuva. Então, com isso a gente consegue detectar que ali está havendo uma falha. E conforme as características desses registros, dos parâmetros de geração, você consegue determinar que tipo de falha é aquela. Por exemplo, uma corrente que sobe e desce, pode indicar um sombreamento parcial, a nuvem ou mesmo um galho de árvore ali que com o vento fica balançando e sombreando e ora não, um determinado string. Então, a inteligência artificial pode estar analisando aqueles dados, aqueles parâmetros e identificando precocemente algum problema que venha a se agravar no futuro. E além disso, com os sistemas híbridos que têm armazenamento de energias, como os BESS, que é o sistemas de armazenamento de energia por baterias, ele pode fazer uma otimização desse armazenamento, indicando os melhores momentos para se carregar ou descarregar as baterias. Alguns países, como na Alemanha, por exemplo, o valor do custo da energia varia em determinadas horas por dia, dependendo da demanda. Então, com aquela variação, às vezes você está com um banco de bateria e é mais vantajoso você descarregar ela naquele momento, injetar na rede aquela energia e carregar ela novamente num momento que a energia está mais cara, entendeu? Ou mais barata. Então você fica analisando ali o momento correto de descarregar ou recarregar os bancos de bateria. Como eu vinha falando, né, a inteligência artificial ela pode fazer análise em tempo real dos parâmetros de geração e assim identificar as variações que indiquem a necessidade de uma manutenção preventiva ou corretiva. Ela vai, assim, eu tenho uma determinada usina em determinado local e ali eu já tenho um modelo, assim, já tenho uma previsão de quanto seria a geração
daquela usina naquele tempo, naquele momento do ano. E então eu vou fazendo uma leitura em tempo real e comparando o meu valor em tempo real com os valores previstos, eu consigo detectar falhas ou problemas. E além disso, com um banco de dados maior, com o passar do tempo, ela vai gerando um banco de dados que permite que o meu histórico permite que eu compare um ano com o outro e veja também que aquele ano pode estar representando um problema em surgimento, né? Então, assim você pode determinar quando há um nível de sujidade nos módulos ou sombreamentos. Então, na verdade, são 4 etapas principais, que é a primeira é a coleta de dados, que a gente vai pegar os parâmetros de geração de diversas usinas e vamos fazer um monitoramento contínuo desses parâmetros e analisar eles em tempo real, processar esses dados coletados, comparando com os modelos previstos. E a partir daí a gente vai conseguir detectar anomalias, identificar variações nesses parâmetros, variações significativas nesses parâmetros. E assim dar algumas recomendações de manutenção, por exemplo, dizer, olha, aquela usina ali está precisando fazer uma limpeza, aquela usina está precisando fazer uma roçagem do terreno, aquela usina ali já começou a cair, tem inversor lá que está com a corrente zerada, então está precisando fazer uma intervenção. Então, seria uma maneira de você conseguir otimizar a gestão da manutenção. Então, quais os benefícios que a inteligência artificial traria na gestão da manutenção de usinas fotovoltaicas? Primeiramente, a eficiência operacional, né? Eu iria otimizar as atividades de manutenção. Eu iria apontar procedimentos mais assertivos que as equipes teriam que fazer. E ainda reduzir o tempo de inatividade de usinas, que eu evitaria que um problema, no início do surgimento do problema, que ele se tornasse um problema maior no longo prazo. E assim eu aumentaria a vida útil dos equipamentos. Com isso, traria benefícios financeiros, eu reduziria os custos operacionais das usinas, maximizaria a produção de energia, aumentando as receitas geradas. E a gestão estratégica, porque eu iria priorizar algumas atividades de manutenção. Eu veria num grupo de usinas, eu veria em quais usinas eu deveria intervir primeiramente. E assim eu faria um planejamento otimizado das rotas de manutenção e tomaria decisões estratégicas baseadas em dados e não apenas em sentimentos. As perspectivas futuras para a gestão de usinas fotovoltaicas, né? Primeiramente, a maior integração da inteligência artificial e da análise de dados em tempo real. Eu teria isso como uma coisa corriqueira nas usinas fotovoltaicas. E os softwares de manutenção seriam capazes não só de dimensionar equipes, mas também planejar as rotas, gerenciar as ferramentas, material, priorizar atividades de forma autônoma. Então, o próprio software já te daria ali um plano de manutenção de um grupo de usinas e baseado, logicamente, em dados de geração e previsões meteorológicas. E esses algoritmos seriam continuamente aprimorados, com base no aumento do banco de dados, com o histórico. Ele ia sempre fazer uma otimização constante dos processos de manutenção e operação das usinas. Então é um ciclo, né? A automação avançada, a integração dos dados, causando uma sustentabilidade e um aprendizado contínuo. E sempre vai estar sendo melhorado com o acúmulo do histórico de cada usina. Agora eu vou falar um pouco sobre o estado da arte e inteligência artificial em sistemas fotovoltaicos. Primeiramente, como diagnóstico de falhas, né? Eu fiz uma pesquisa bibliográfica e encontrei vários trabalhos já publicados sobre inteligência artificial atuando em sistemas fotovoltaicos. Sistemas fotovoltaicos utilizando técnicas de inteligência artificial, principalmente no diagnóstico de falhas. Desde 2010,
que pesquisadores já começaram a olhar para esse ponto. E inicialmente apenas redes neurais artificiais eram utilizadas, mas com o passar do tempo, outras linguagens foram sendo utilizadas, como lógicas fuzzy, máquinas de vetores de suporte, e outras abordagens que nós vamos ver aqui. As primeiras abordagens foram com redes neurais artificiais, 2010 e 2011. Chow et al. Desenvolveram um algoritmo de rede neural artificial para identificar a condição de falhas. Eles apenas identificavam que tinha uma falha, mas ainda não conseguia definir que tipo de falha é aquela. E um pouco adiante, em 2011, Duquesne e os seus parceiros criaram um sistema fuzzy também para detectar falhas mais específicas, mas ainda não conseguiam dizer algum tipo de falha. Eles identificavam a condição e a localização da falha, mas ainda não conseguiam dizer que tipo era. E em 2011 ainda, Seyfarudin e seus colegas focaram na detecção de módulos em curto-circuito, também usando redes neurais artificiais. Ducange e a sua turma introduziu um sistema com lógica fuzzy capaz de identificar falhas como quebra de células, por exemplo, ou sombreamentos parciais ou infiltração de água com mais de 90% de precisão. De 2012 a 2015, alguns avanços nas técnicas de aprendizado de máquina aconteceram, né? Com a diversificação das técnicas também. Começaram a usar árvores de decisão para detectar falhas linha a linha e sombreamentos com precisão de 99,98%. Em 2013, Kazen e seus colegas aqui, eles compararam vários modelos também com mapas auto-organizáveis, máquinas de vetores de suporte, e eles conseguiam fazer a previsão da geração de usinas. Bonsognori, em 2014, desenvolveu um algoritmo NeuroFuzzy, que é uma rede neural artificial com lógica fuzzy. Ele também identificava as falhas linha-terra e falha em diodo de bypass em curto-circuito. Também já foi um avanço, que ele já estava começando a identificar as falhas, não apenas apontar que havia falha. Em 2015, a turma do ZAL aqui, eles utilizaram uma rede neural artificial semi-supervisionada e detectaram falhas também, linha a linha, de circuito aberto. Circuito aberto é quando uma string está rompida, com 100% de precisão nos testes experimentais. De 2015 a 2017, algumas inovações nesse sistema de detecção de falhas, né? E também com a mesclagem de linguagens. Aqui o Jiang e Maskell, em 2015, eles combinaram uma rede neural artificial com análise de sinal e detectaram múltiplas falhas, incluindo sombreamento parcial, também falhas no rastreamento de potência máxima de usinas. Ainda em 2015, a turma do Jones, eles detectaram eles utilizaram a rede Laparte e detectaram falhas, mas ainda sem diagnosticar o tipo específico de falha, mas conseguiram identificar a presença de falhas. Né? A CRAN e Lotfard, em 2015, também identificaram falhas com erro máximo de 3,5%. E as falhas principalmente de curto-circuito ou de circuito aberto. E a turma aqui do I e Etamed, em 2016, também usando lógica fuzzy, eles detectaram também falhas linha-linha e linha-terra com 85% de precisão. De 2016 para cá, eles estão agora começaram a mesclar as linguagens com métodos híbridos, fazendo uma detecção inicial com algoritmo comparativo e conseguindo fazer um diagnóstico mais específico e sendo refinado com lógica fuzzy e classificando o tipo de falhas, principalmente com técnicas de múltiplas camadas, combinando um algoritmo polinomial com sistema fuzzy, com mais de 98% de precisão.
Aqui eu fiz um comparativo dos métodos, né? E eu vi que as redes neurais artificiais tinham precisão média de 92,1%. A turma do Hussein aqui em 2020 já conseguiu uma precisão de 97,9%. Usando o modelo linear com rede neural, 92,64%. E a rede Caos com CNN, 99,5%. Além da detecção de falhas, também verifiquei na pesquisa bibliográfica alguns estudos sobre previsão de geração. Em 2015, a MED e em 2016, Chatzigorak, eles utilizaram redes neurais para prever a irradiação solar de algum local ou velocidade do vento, também para usinas eólicas. Eles conseguiam prever com uma boa acurácia quanto aquela região tinha de irradiação solar, ou teria futuramente, e também a velocidade do vento. Premalata e Valan Arazu, em 2016, eles conseguiram também desenvolver um modelo de rede neural para prever a radiação solar. Em 2016, também usando rede neural artificial, conseguiu fazer uma previsão de sistemas isolados, sistemas desconectados da rede, mas e também de sistemas conectados à rede. Pode fazer uma previsão da geração. Lee e a turma dele aqui em 2018 conseguiram uma acurácia de 91 a 98% nos dias nublados, que é muito complicado você fazer previsão em dia nublado, e 99% para os dias ensolarados. Em 2017 aqui, o Wang introduziu um método usando transformada wavelet e rede neural convolucional e melhorou ainda mais a precisão da previsão. Então, a radiação solar geralmente era utilizada a previsão com redes neurais recorrentes, a velocidade do vento também com redes neurais artificiais, as condições climáticas, né, prever as condições climáticas de uma determinada região com um modelo multiclusterizado, tanto para dias nublados como para dias ensolarados, com a precisão de até 99%. Então a gente percebe que o diagnóstico de faltas em sistemas fotovoltaicos já vem sendo estudado e tem se mostrado fundamental para melhorar a eficiência e a confiabilidade desses sistemas. As pesquisas evoluíram de métodos simples, baseados em redes neurais artificiais, para abordagens híbridas, utilizando várias linguagens para determinados tipos de problema, como lógica fuzzy, algoritmos genéticos e redes convolucionais. E os avanços recentes mostram uma tendência para um método de maior precisão e capacidade de identificar uma variedade mais ampla de falhas, e não apenas apontar a falha, como definir o tipo de falha. Futuros desenvolvimentos provavelmente focarão em técnicas de aprendizado, que é o aprendizado de máquina, com integração de sistema de IoT, que aí eu vou poder pegar dados na internet ou dados online para poder alimentar o meu sistema. Por exemplo, pego um sistema da FUSEMI, por exemplo, ou de alguma estação meteorológica, e eu posso jogar aqueles dados em tempo real no meu algoritmo, e assim eu fazer uma previsão melhor. E também com abordagens de manutenção preditiva, né? Que a gente já predizer quando vai acontecer a falha, e não apenas quando a falha já ocorre, mas com o comportamento dos parâmetros de geração, você já pode dizer, olha, isso aqui já é um indício de um início de uma falha. Que aí é onde entra a minha pesquisa, que eu quero apontar as falhas em formação, e não apenas quando já estourar lá o problema. Então, a gente tem ainda aqui a capacidade de usar drones com câmeras térmicas integrados com inteligência artificial, que eles vão inspecionar as usinas e dizer onde tem problema de ponto quente, de sobreaquecimento de módulos ou de painéis. E como eu falei, a integração com IoT, com sensores inteligentes também, que a gente possa acionar robôs de limpeza,
sempre que a condição meteorológica indicar chuva ou coisa parecida. E as análises preditivas, né? Que é com um grande volume de dados analisados, eu posso prever as falhas antes delas ocorrerem. A metodologia da minha pesquisa, basicamente, são 4 etapas. A primeira é a coleta de dados, então a gente vai implementar um sistema de coleta contínuo de dados das usinas, incluindo os parâmetros de geração e as condições ambientais, condições climáticas. Vamos fazer depois um pré-processamento, que é a limpeza e normalização dos dados, porque às vezes esses dados vêm com um inversor que está queimado, já está desligado. Então a gente vai filtrar aquilo ali, deixar realmente só os dados que interessam, os dados que estão aptos para uma análise. E aí a gente vai desenvolver um modelo de um algoritmo que vai analisar esses dados e determinar os tipos de falha, determinar quando é sujidade, determinar quais as características de um módulo sujo. O que é que acontece com um módulo sujo? A corrente cai, começa a cair, cai bruscamente ou ela vai caindo aos poucos. Então isso tudo a gente vai analisar com a coleta de dados com pré-processamento, vamos desenvolver um modelo e depois vamos validar e otimizar, né? Vamos testar esses modelos, verificar se aquele comportamento também realmente condiz com a falha apontada e vamos ir otimizando eles até chegar num padrão mais preciso. As técnicas de inteligência artificial aplicáveis, né? Elas são as redes neurais, principalmente. Notamos que as redes neurais são as mais fáceis de implementar para as usinas fotovoltaicas e com a gente pode mesclar ela com modelos híbridos, mas principalmente redes neurais, com técnicas também de aprendizado de máquina, para a gente identificar padrões e anomalias na produção e sempre otimizando os algoritmos, né? Vamos otimizar com o banco de dados, com o histórico, para determinar os melhores momentos e estratégias para as manutenções preventivas e corretivas. E também o emprego de técnicas de mineração de dados, que aí a gente vai pegando os dados, a gente vai sempre estar analisando os dados para, como serão muitos dados e terá um histórico, a gente consegue, baseado no histórico e nos dados em tempo real, a gente consegue determinar com maior precisão esses processos, né? Quais são os benefícios esperados com a pesquisa? Eficiência operacional, principalmente, o aumento na produção da energia através das manutenções sendo otimizadas, redução de custos, né, diminuição de gastos com manutenções desnecessárias ou manutenções tardias, ou ainda evitando paradas mais demoradas, né? E o planejamento estratégico da manutenção, ou melhor alocação de recursos e dimensionamento das equipes, de materiais, de ferramentas. E a sustentabilidade, né? No final das contas, tudo que a gente quer é aumentar a eficiência da energia solar no Brasil. Aqui um cronograma macro de como está o andamento da pesquisa. Durante esse ano de 2024, a gente está ainda trabalhando na coleta de dados, juntando aí. Eu estou trabalhando numa empresa que presta serviços de OIM e a gente tem acesso a dados de 107 usinas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, eu estou continuamente colhendo os dados mês a mês. Cada mês que termina, fecha um ciclo. Eu pego os dados dessas usinas, dados de corrente, de tensão, de potência, temperatura dos módulos, de número de paradas para manutenção, tempo de parada. Todos são dados importantes para a pesquisa. A partir do ano que vem, no primeiro trimestre, eu vou começar a fazer um pré-processamento desses dados, montar um banco de dados, né? Já com eles normalizados, eu vou fazer uma limpeza, tirar os dados que não servem para a nossa pesquisa, deixar o banco de dados mais compatível com o que a gente precisa. No segundo trimestre, validar esses resultados, né? Fazer análises das variações dos parâmetros e ver o que é sujidade, o que é sombreamento, o que é curto-circuito, o que é queima de equipamento.
E nos últimos meses do semestre aí eu vou estar finalizando, implementando esses dados com o algoritmo gerado e vamos testar se o algoritmo consegue indicar ali de um banco de dados de 67 usinas, criar um plano de manutenção. Criar um plano de manutenção indicando. Ele vai analisar não apenas as falhas e os parâmetros de geração, mas também as receitas geradas por essas usinas. E vai indicar onde a manutenção é mais prioritária, porque aquela usina vai gerar uma receita maior. Então é isso, um resumo aqui do trabalho. Aqui são fotos minhas do trabalho que a gente faz de manutenção nas usinas, que é uma usina em Brasília. A gente utiliza esse robô de lavagem, e também usa robozinho de roçagem, um robozinho de controle remoto, que ele vai roçando o terreno. E a minha intenção é utilizar isso também de maneira profissional, né? Que eu possa, porque é um desafio hoje, assim, eu tenho 107 usinas, todas elas têm necessidade de manutenção, mas qual atacar primeiro, né? Qual delas? Então eu vou ver qual usina que gera mais. Ah, essa aqui gera 100 mil reais por mês, aquela outra gera 50. Só que essa que gera 100 mil tá bem, não está precisando tanto. A outra que gera 50 mil está com uma perda de 50% da geração. Então, fazendo essas análises juntamente com os dados da geração, eu vou poder determinar quais as usinas a gente vai fazer manutenções primeiro. Isso eu estou falando basicamente de limpeza de modos e roçagem do terreno, considerando que todos os equipamentos das usinas estão funcionando. Então é limpar, lavar os módulos e roçar os terrenos. Isso aí já vai dar um incremento na geração e esse algoritmo vai poder me indicar, fazer um plano de manutenção, as rotas das equipes, o material que eu vou precisar, se eu vou precisar ter um robozinho desse em cada região, ou quais as regiões que é mais necessária, etc. Então é isso, professor. Essa é a minha pesquisa, né? É uma pesquisa que alia tudo o que eu estou estudando e também o meu trabalho, né? Então eu consegui trazer um pouco da minha expertise profissional para a minha linha de pesquisa. Estou contando com o apoio do professor Cláudio Sá, principalmente na parte dos algoritmos de inteligência computacional, e a gente está analisando os parâmetros de geração para a gente poder determinar que tipo de algoritmo a gente vai implementar. Estou contando também com o apoio de alguns alunos da graduação do curso de computação, que estão me apoiando aí na parte de implementação do algoritmo. E eu espero que nesses próximos 3 meses aí a gente já tenha um algoritmo modelo já pronto e a gente já comece a testar alguma coisa nesse sentido. Obrigado, professor. Até mais.